Tema de hoje: natural, carnal e espiritual. 1 Coríntios, capítulo 2, de 14 a 16 diz: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 3, de 1 a 3 diz: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como as carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? O apóstolo Paulo faz referência a homem natural, carnal e espiritual. Vamos tentar entender cada um desses adjetivos e o porquê de Paulo fazer essa distinção. Em primeiro lugar, natural. Alguns acreditam que psíquico, termo usado no original, indica o homem entregue à sua psique, à sua mente, à sua razão. Mas essa mera definição colocaria qualquer um de nós, cristãos ou não, na mesma condição, já que todos nós movemos racionalmente. Contudo, diante da afirmação de Cristo a Nicodemos, de que não se pode ver o reino de Deus sem nascer de novo, em João 3,3, muitos optam pela definição de homem natural como alguém sem Cristo, um não convertido, ainda alheio ao reino do Senhor, que é espiritual. Isso mostra que se o homem não tem a vida Jesus no plano espiritual, ele vive apenas naturalmente, é apenas homem psíquico. Segundo lugar, carnal. Aqui se faz menção a alguém já convertido, porém não desenvolvido espiritualmente. Isso fica evidente em 1 Coríntios 3,1, quando Paulo afirma: Não vos pode falar como a espirituais, e sim como a carnais. Há uma relação entre a expressão carnais e crianças em Cristo. Ambas tratam de quem foi regenerado, mas não abandonou a infância espiritual. Consequentemente, ainda se alimenta de leite, quando já deveria viver e digerir bem o alimento sólido. Mas em terceiro e último lugar, espiritual. As verdades profundas da palavra de Deus não podem ser plenamente entendidas com a razão, com a nossa psique. Esse é o motivo de Paulo afirmar que elas se discernem espiritualmente. Os espirituais são aqueles que já cresceram e se desenvolveram a ponto de terem suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ao inferir que os carnais são meninos, Paulo está dizendo-nos de forma implícita que os espirituais são os maduros. Portanto, as palavras natural, carnal e espiritual indicam fases distintas. O natural ainda precisa converter-se. O carnal já se converteu, mas necessita crescer e desenvolver-se espiritualmente. O espiritual aprendeu a andar não mais segundo a carne, mas sobre o domínio e a liderança do seu espírito, cheio do Espírito Santo e da Palavra de Deus. O homem natural é aquele que ainda não passou da morte para a vida, não nasceu de novo, não foi recriado. Nunca se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. O homem carnal é uma nova criatura, pois nasceu de novo, mas jamais se desenvolveu, nem cresceu. A triste verdade é que o homem carnal pode ficar nessa condição durante toda a sua vida. Talvez nunca passe da etapa da primeira infância, na sua condição de nova criatura.
é governado pelo seu corpo, pelos seus sentidos, não pelo seu espírito. O homem espiritual é aquele que se desenvolveu nos aspectos divinos. Seu espírito conquistou o domínio sobre os seus processos intelectuais e conseguiu o controle sobre o seu corpo e os seus sentidos físicos. Deus o governa por meio da palavra. Não importa como denominamos cada fase. O fato é que elas existem e precisam ser compreendidas. Melhor do que encontrar a nomenclatura perfeita é entender cada estágio, saber localizar e qual estamos. Enquanto não houver o diagnóstico, nenhum remédio deverá ser ministrado ao doente. A cura começa com o reconhecimento. A maturidade também pode começar quando conseguimos enxergar onde estamos sendo imaturos. Deixar Deus nos mostrar onde estamos em nossa maturidade é importante para que possamos crescer. Que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus.